Vamos começar a nossa análise pelo que está acontecendo na África. Bom, esse mapa aqui mostra alguns países que estão sediando interesses russos. A Líbia, isso aqui é a Argélia, isso aqui é o Sudão, a República Centro-Africana, Tchad, Níger, Mali, a Guiné, isso aqui é a Libéria, isso aqui é Burkina Faso, isso aqui é a República do Congo, não a República Democrática do Congo, isso aqui são os Camarões, isso aqui são a Nigéria. Ok. Vamos ler aqui. Peraí, deixa eu... Autoridades russas estão visitando a África buscando avançar os objetivos estratégicos do Kremlin de suplantar a influência ocidental e posicionar melhor a Rússia para um confronto prolongado com o Ocidente, fortalecendo os laços militares, econômicos e políticos com parceiros econômicos. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o ministro, Sergei Lavrov, visitou Guiné, Congo, Burkina Faso e Tchad, enquanto o vice-ministro da Defesa, Yunus Bek Yevgrov, visitou Líbia, Mali e Níger, em viagens separadas entre 31 de maio e 5 de junho. As visitas estão avançando os esforços russos para fortalecer sua presença militar, o que permite ao Kremlin usar recursos limitados para ameaçar o flanco sul da OTAN e degradar a influência ocidental, promovendo a narrativa de que a Rússia é uma grande potência revitalizada igual ao Ocidente. Deixa eu falar para vocês. Acho que a questão não é para a Rússia pegar os recursos naturais da África. Quem faz isso é o Ocidente. A Rússia já tem esses recursos. A Rússia, gente, vamos ser francos aqui, ela não precisa de petróleo. Ela tem mais petróleo do que a África inteira. A Rússia não precisa de gás, ela tem mais gás do que a África inteira. E a Rússia não precisa desses minérios. O que a Rússia quer é impedir que o Ocidente os roube para si. Mas a questão é mais ou menos essa. Vamos observar aqui. Outra coisa que a Rússia tem feito é usinas nucleares, certo? Nigéria, Burkina Faso, Mali, Egito. Então, a Rússia tem feito usinas nucleares nesses países. Isso é muito interessante, porque a Rússia não é um grande produtor de urânio. Ela é um grande produtor de usinas nucleares, certo? Ele é um grande produtor de usinas nucleares. E, bom, a energia nuclear é uma energia limpa. Por mais que os verdistas europeus digam o contrário, é um tipo de energia muito limpa. Mais do que isso, estabelecendo independência energética, isso aqui é a República Democrática do Congo, esse aqui. Estabelecendo independência energética para a África, a Rússia aumenta a independência do continente em relação ao Ocidente. Bom, o que a Rússia também está fazendo é transferindo equipamento militar. Para quê? Para dominar a África. Como eu disse, a África não tem nada que a Rússia precise. O que a Federação quer é se livrar do Ocidente. Como o Ocidente não tem nada, nós falamos muito sobre isso, eles não têm nada. O que a Europa tem, gente? De recurso natural, de recurso energético, não tem nada. O Ocidente se fez roubando. O Ocidente é uma civilização de ladrões. Sempre foi. Roubaram os indígenas das Américas, certo? Por 300 anos. Depois roubaram a Índia e a China por mais uns 150 anos. Até que a Rússia, que a China e a Índia se tornem independentes, que a África começa a se tornar independente. Bom, a América ainda é um quintal de um país ocidental, no caso dos Estados Unidos. Mas, raciocina comigo, se a missão do Ocidente é roubar,
e a missão do Ocidente é roubar, impedindo que eles roubem, a Rússia enfraquece o Ocidente, que é o objetivo estratégico dela, certo? Então o que ela está fazendo? Ela está transferindo grandes, na verdade, no caso da Argélia, enormes quantidades de armas. Enormes quantidades de armas. Mas também é o caso da Líbia, é o caso do Sudão, é o caso da República Centro-Africana, é o caso de Burkina Faso, é o caso do Mali, é o caso do Níger, certo? O que ela quer? Que os países africanos se livrem do Ocidente. Está transmitindo armas também, ainda que em quantidades menores. Esse país aqui é o Togo, isso aqui é a Nigéria, certo? Está fazendo mídia, né? Mídia russa em vários países aqui, ó. Mídia russa na Argélia, mídia russa, isso aqui é Gana, né? Isso é Gana, isso aqui é Costa do Marfim, isso aqui é República Popular do Congo. Então é uma guerra também ideológica. É importante fazer com que os africanos compreendam o papel deletério do Ocidente desde sempre. Por que e aí esse é um ponto importante, por que não existem negros na Rússia? Porque a Rússia não escravizou povos pretos, não colonizou países de gente preta, não dominou países de gente preta. Quem fez isso foi o Ocidente. Por isso não tem pretos na Rússia, por isso não tem pretos na China. Eu vejo esses perfizinhos, está cheio de perfizinho merda, né? Principalmente na rede dos vídeos curtos, identitários. Aí eles vêm com cada bobagem. Nossa Senhora, o chinês preto. E aí teorias, né? Altamente conspiratórias, por que não existem mais chineses pretos? Talvez porque nunca existiram, né? Ou porque que a Rússia não tem pretos, é racismo? Não, molecada. Identitários, oques, não é racismo. É porque nem China, nem Rússia jamais escravizaram a África. Jamais foram imperialistas com a África. Jamais colonizaram a África. Por isso que não tem preço nesses dois lugares. E está cheio deles nos Estados Unidos e na Europa e nos locais em que esses países dominaram. Simples assim. Muito bem. Aqui nós estamos falando, esse gráfico é interessante. Eles estão supondo um míssil calibre na Líbia, uma base lá, Tobruk. Que locais ele poderia alcançar a partir de Tobruk na Líbia? A Espanha, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Itália, a Polônia, a Ucrânia, a Romênia, a Turquia, o Estado ilegítimo. Mas esse gráfico aqui acho que é só para criar sensação, né? Porque um calibre pode fazer a mesma coisa partindo da Rússia. Aqui, ó, Kaliningrado é Rússia. Você atingiria esses países do mesmo jeito. Então isso aqui é para causar sensação. Simples assim. Muito bem. Está falando da grande cooperação entre a Federação Russa e países africanos. Energias renováveis e nuclear, extração mineral, comunicação e agricultura no Mali, energia nuclear, defesa e agricultura em Burkina Faso, defesa, energia nuclear e cooperação genérica com o Níger. Como eu disse, eles têm um inimigo comum. Qual que é o inimigo comum ao mesmo tempo da Rússia e da África? É o Ocidente. É o Ocidente que colonizou a África. É o Ocidente que é imperialista com a África. É o Ocidente que escravizou africanos. Então eles têm um inimigo em comum. Por isso, a Rússia está na África. Por isso, a Rússia está na República Centro-Africana, está no Sudão, está na Líbia, está no Níger, no Mali, no Burkina Faso e em todos os outros países. É um interesse comum. Perfeito? Esse é o ponto. Um interesse comum. Então, você tem aqui várias instalações russas em vários países africanos, né? Grandes instalações, em alguns casos, bases aéreas. Por quê? Porque você tem que defender
a África do seu maior inimigo, é o país que escravizou o continente, é o país que roubou o continente. Que é o país não, é a civilização, né? O Ocidente. Certo? A civilização que roubou a África foi a civilização ocidental. Uau! Talvez seja a hora disso tudo ter fim, né? Talvez seja mesmo a hora disso tudo ter fim. Aqui é mais ou menos a mesma lógica, né? Mais ou menos a mesma lógica. Está se discutindo o alcance de mísseis, no caso aqui, só que do Irã, né? O inimigo. Aqui o inimigo hipotético é o Irã, que o Irã também está na África. Está falando do drone Shahed 136, a partir da base de HDs no Níger, que também tem presença russa. Dá para você ver que você atinge essencialmente território africano. Então, eu não creio, honestamente, que o Níger queira atacar outros países africanos. O que o Níger pretende atacar é prepostos do Ocidente. E desses países aqui, um é muito mais preposto do Ocidente do que qualquer outro. A desprezível monarquia marroquina. A mais desprezível nação muçulmana que existe. O Marrocos. Cujo reizinho é parente do rei da Jordânia, que explica muita coisa, né? Mas, diferente do que esse gráfico aqui parece dar a impressão, a partir desse lugar os iranianos podem atacar qualquer país da África. Vamos fazer uma pergunta. Que país da África o Irã queria atacar? Por qual motivo o Irã quereria atacar um país da África? Não quer. O que o Irã e a Rússia pretendem, repito, reitero, é livrar a África dos ladrões, dos assassinos, dos escravocratas, dos piratas, ou seja, do Ocidente, Europa e América do Norte, essencialmente, né? E não estamos falando do México. Perfeito? Agora deixa eu fazer uma parte 2 da minha análise. Eu quero mostrar outra região do mundo vizinha ao continente africano. Que região é essa? Aqui é a África, né? É a região vizinha do continente africano que eu quero mostrar. É essa aqui, o Oriente Médio. Em particular, a Palestina. Em 1948, graças à Organização das Nações Unidas, um órgão pró-imperialista a serviço do Ocidente, eles pegaram a Palestina, que é isso aqui, e entregaram a parte grande dela a um Estado ilegítimo. Não vamos falar o nome dele, certo? Não vamos falar o nome desse Estado ilegítimo. O argumento para encher a Palestina de europeus orientais de uma religião específica é que esses europeus orientais, apesar de serem europeus orientais e, portanto, descendentes de europeus orientais, nativos da Europa Oriental, que falavam línguas da Europa Oriental, eles supostamente seriam, na verdade, descendentes dos hebreus. Um povo que muito no passado vivia nessa região aqui. Não se sabe como, isso nunca foi explicado, porque geneticamente eles não têm nada, nenhuma relação com o Oriente Médio. Certo? Não tem nada a ver, só praticam a religião que foi criada no Oriente Médio. Igual, eu sou católico. Eu sou católico. E a minha religião surgiu na Palestina. Na verdade, a minha religião foi fundada por um judeu palestino, de nome Jesus. A primeira igreja da minha religião foi fundada por outro judeu palestino chamado Pedro. Que ele funda a minha igreja. A minha religião foi fundada por um judeu palestino, de nome Jesus, e a minha igreja foi fundada por um judeu palestino, de nome Pedro. Isso não quer dizer que eu sou nativo ou descendente
de habitantes do Oriente Médio. Só quer dizer que eu sigo a religião criada por um judeu palestino. Mas por algum motivo, os judeus da Europa Oriental chegaram à conclusão que eles descendiam dos hebreus, uma civilização que, por sinal, foi extinta no 7º século antes de Cristo. Então, uma civilização extinta há 2.700 anos quase. É muito complicado você se dizer descendente de uma civilização há muito tempo extinta, né? Porque se isso vira moda, a pessoa pode falar igual. Eu vejo muitos negros brasileiros, sempre que eles querem falar da África, eles falam do Egito, como se houvesse no Brasil descendente de egípcios. O Egito, gente, aqui, ó, tá vendo? O Egito é um país afro-asiático, de pessoas de origem asiática, que falam a língua de origem asiática, mas por algum motivo o movimento preto identitarista jura que o Egito é África, apesar dos pretos africanos viverem na parte subsaariana, que é essa aqui. Mas eles juram que até Cleópatra, descendente de macedônios, essa é Macedônia, era preta. Tá, né? Você acredita no que você quiser. Se você acha que é descendente de egípcios, né, e os europeus orientais, nativos dessa região aqui do mundo, acham que são descendentes de hebreus, o que a gente pode fazer? Cada um fica com a sua loucura. Tem gente que acha que os sumérios descendiam de alienígenas, né? É um direito, sei lá. As pessoas não são obrigadas a serem racionais ou inteligentes ou agirem de forma lógica. Na verdade, elas não são. Então deixa. Se isso não fosse um problema, porque baseado na ideia de que esses europeus orientais descendiam dos hebreus, como nós dissemos, com o apoio dos Estados Unidos, eles tomam a Palestina e roubam o território da Palestina para si, criando em 1948 um Estado ilegítimo. Então veja só que interessante. No mesmo ano que o subcontinente indiano, está aqui o subcontinente indiano, Sri Lanka, Bharat, também chamado de Índia, Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh, na época Sikkim era independente, Sikkim era independente naquela época, e Myanmar, que também fazia parte da União Indiana, se libertam dos britânicos, 1948. No ano seguinte, na verdade nesse ano mesmo, mas vamos pôr no ano seguinte, graças ao camarada Mao Zedong e ao companheiro dele, o camarada Zhou Enlai, a China também se livra dos britânicos, dos ocidentais. A China não chegou a ser colônia, mas foi fortemente afetada pelo imperialismo britânico. Então, no mesmo ano que esses dois países se libertaram, para garantir a dominação na Ásia, o Ocidente, através da ONU, essa organização inútil e pró-imperialista, rouba terras da Palestina e cria o Estado ilegítimo. Como eu disse, uma coisa interessante é que as pessoas, os europeus orientais dessa região específica, viviam originalmente aqui, ó. Viviam originalmente aqui. Mas quando foram criar o Estado ilegítimo, em 1948, eles fizeram questão de incorporar essa área desértica aqui, uma forma de cunha, ironicamente uma forma de cunha. Essa região é o Negueb. Mas por que eles fizeram questão dessas areias escaldantes? Simples. Dominando o Negueb, uma faixa que ia desde o litoral do Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho, onde hoje está a cidade de Eilat, até Gaza e a margem central do Mar Morto, isso aqui, eles conseguiriam impedir, na época, o objetivo era impedir que a União Soviética fizesse uma ferrovia e chegasse por terra à África, conseguiriam impedir que a Europa fizesse uma ferrovia e chegasse por terra à África, porque não teria jeito de fazer sem passar pelo Estado ilegítimo, uma colônia ocidental em cima de território asiático. E modernamente ela tem uma função ainda mais importante. Ela impede que tanto a Rússia quanto a China e mesmo a Índia ou o Irã, o Oriente Médio, tenham acesso aos recursos africanos por terra. A China está fazendo a iniciativa Cinturão e Estrada, que basicamente encheu o mundo de infraestrutura.
nessa infraestrutura tem um papel especialmente relevante e importante os trens de alta velocidade, os trens bala, que permitem uma conexão muito mais rápida entre todas as regiões do mundo. Para dar uma volta, vamos pôr do porto de Xangai, Xangai fica aqui, ó, passa por aqui, antigamente, os chineses ainda podem, né? Passa pelo Mar Vermelho, né? Pelo Golfo de Suez, e aí chega em Amsterdã. É uma viagem de 40 dias. Se você vai de trem-bala, que está quase terminado de construir entre Xangai e Amsterdã, a viagem dura 9 dias. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Aumenta enormemente a eficiência das relações econômicas, a capacidade de troca, então melhora tudo. E os russos, com o aquecimento global, têm outra ideia ainda mais brilhante. Em vez de você gastar trilhões de dólares fazendo trens de alta velocidade, você simplesmente, né, com o aquecimento global, o navio sai daqui, dá a volta no Ártico e chega. Bem pertinho, tá vendo? Bem mais rápido do que fazer tudo isso aqui. Né? Muito mais rápido. Então a Rússia tem uma alternativa natural, a passagem do Ártico, e a China está construindo uma passagem ferroviária. Contra a Rússia, a passagem natural, o Ocidente e os Estados Unidos não podem fazer nada. Mas contra a China e a iniciativa Cinturão e Estrada, eles podem usar o Estado ilegítimo para bloquear a ligação entre a África e a Eurásia. Para isso que serve o Negev. Então, o projeto colonial, ele ainda persiste, porque nós temos uma entidade colonialista na Eurásia até hoje. A colonização não acabou, ela acabou na África, mas ela continua na Ásia, porque ainda existe uma colônia europeia em território asiático, que é essa aqui. Perfeito? Então, a solução de 2 estados, ela é aparentemente muito fofa, mas um dos estados não é legítimo. Restaurar a justiça, no caso, é também restaurar a legitimidade. Portanto, isso aqui tudo tem que voltar a ser a Palestina unificada. E esse terreno aqui, evidentemente, devolvido para a Síria, como tem que ser. Fato, gente, é que a presença do Ocidente, seja na África, seja na Ásia, é inoportuna e produziu muita dor, sofrimento, miséria, pobreza para garantir o quê? A riqueza das elites europeias, a riqueza das elites ocidentais. Só que essa era de roubo e pilagem acabou. Para nossa alegria, é sobre isso. E não está nada bem, porque o Ocidente vai cair atirando. A sorte é que as armas são ruins, fracas, não têm munição nem muito dinheiro. Mas eles vão cair atirando. Correto? Eu vou tomar um banho, recuperar um pouco de energia, porque hoje não sei o que aconteceu, me deu uma fraqueza. E eu vou ver se eu consigo produzir outro vídeo até mais tarde. Fiquem bem.